Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu convido, né, todo mundo aí a entrar para essa conversa, né? Não é conversa com o Bial, mas é conversa com o Giovanni. Bom, hoje a gente vai trabalhar, pessoal, sobre um dos homens, uma das histórias mais incríveis e uma das histórias de um país e de um homem, né? Mais incríveis aí da história da humanidade. A gente vai trabalhar hoje a história da independência da Índia, né? E vamos falar um pouco aí da trajetória de um pacifista político chamado Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes homens que já existiram aí no mundo e que é muito cobrado em Enem, né? Vocês podem, inclusive, dependendo do tema, citar quem foi o Mahatma Gandhi. Ai, desculpa. Vocês podem. é, Nossa, machuquei meu pé aqui, mexendo com a mão, não sei como foi que eu fiz isso. Eu até perdi a concentração, tá? Mas enfim, é a idade. Então, aí vocês podem, pessoal, estar citando a história de vida de Mahatma Gandhi, vocês podem estar falando um pouco sobre a questão do movimento que ele fez lá na Índia, né? Tem muita coisa interessante para falar dele e a gente vai entender isso agora. Deixa eu só abrir o slide aqui para vocês, para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir o slide aqui. Independência da Índia. A independência da Índia aconteceu, pessoal, lá em 1947. Só que muito antes disso, tiveram vários embates ali naquele país e a gente vai entender o contexto em que a Índia vivia, né? O contexto em que do que aconteceu na Índia para chegar a essa independência e o porquê a independência foi tão tarde, né? A gente está falando aí de 1947. O Brasil, que foi uma independência muito atrasada, aconteceu em 1822, mais de 100 anos antes, né? 100 anos antes, quase 120 anos aí antes. Então a Índia aconteceu na Índia uma independência muito tardia mesmo, e a gente vai entender esse processo, né? O porquê demorou tanto e o que é que aconteceu na Índia. Bom, em relação à Índia, o país que colonizou a Índia foi a Inglaterra, certo? A Inglaterra foi esse país que colonizou a Índia e que essa colonização ela se deu ali naquela característica do neocolonialismo, né? Aquele tipo de colonialismo que aconteceu ali antes da Primeira Guerra Mundial, em que esses países europeus como Inglaterra, Alemanha e França colonizaram vários países da Ásia, lá da África, e a Índia entrou nesse bolo aí. O que é que vai acontecer na Índia em relação à Inglaterra? Bom, é, existia na Índia, né, no período em que a Inglaterra dominava aquela região, um sistema em que a Inglaterra em si não governava a Índia, mas a Inglaterra tinha uma empresa privada, né, que era responsável pela extração de recursos minerais e era responsável também por organizar a situação política. Essa empresa se chamava Companhia das Índias Britânicas, das Índias Orientais Britânicas. E como era que funcionava esse governo ali da Inglaterra com a Índia? Bom, como eu falei para vocês, não existia uma presença militar inglesa ali. Existia um exército, né, da Inglaterra, mas que era da questão era uma organização do governo da empresa inglesa com a Índia. Então, eles pagavam salários para os indianos trabalharem para a Inglaterra. Esses soldados eram conhecidos como os cipais, tá?
E como era que acontecia a organização política da Inglaterra com a Índia? Existia um sistema de protetorado, como eu falei para vocês. Não existia a presença militar dos ingleses lá, mas existia uma presença diplomática. Os ingleses eles mandavam ali, só que esse sistema de protetorado ele fazia com que líderes locais, né, governos locais, organizassem a situação política das regiões. Ou seja, eram os líderes ingleses, era a Inglaterra que mandava no local, porém a Inglaterra deixava esse governo na mão de indianos, né? Então eles tinham ali a sua influência diplomática, porém não tinham a presença militar forte naquele lugar. Bom, o que é que vai acontecer aí de problema, né? Vai acontecer lá em 1857, entendam isso, tá? A revolta dos cipaios. Esses cipaios que eram soldados indianos que trabalhavam para a Inglaterra, eles vão se revoltar com algumas medidas que a Inglaterra vai tomar. A primeira medida é a questão da herança do trono, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, acontecia ali na Índia um sistema de protetorado. Os ingleses mandavam, mas quem governava as regiões, né, da Índia eram os próprios indianos. E esse governo ele passava de pai para filho, né? Era uma coisa meio que a capitania hereditária aqui no Brasil. Só que a Inglaterra chegou um momento que disse, não, essa doutrina de preempção, né, essa questão do protetorado, na verdade, ela vai ter que acabar. Porque a gente vai colocar os líderes que a gente quer, e não o filho do cara que estava no poder. E aí os cipais já vão começar a ficar revoltados com isso, né? Porque antes eles tinham a independência de escolher seus representantes, né? De, poxa, tem um cara ali, aquele cara fez um bom governo, vai passar para o filho, vai estar tudo bem agora. Só que a Inglaterra vai e muda isso. Até aí, tranquilo, né? Só que a Inglaterra vai começar a trabalhar com algumas mudanças culturais, logo num país que é mais rico em cultura do mundo. A primeira mudança que a Inglaterra propôs ali à Índia, né, foi a questão da proibição de algumas proibições culturais. A Índia, na verdade, tinha umas questões culturais bem bizarras para o nosso mundo ocidental. Uma delas era o casamento de crianças, né? Crianças casavam, né, bem cedo mesmo, né? Uma criança casando, e a Inglaterra quis acabar com isso, né? Acabar com essa questão do casamento de crianças, e a população indiana ficou revoltada com a Inglaterra, né? E o que é que vai acontecer também? Tem uma tradição milenar na Índia, né, que hoje é pouco utilizada, mas existia muito, que era a tradição Sati. Hoje vocês pesquisam aí, mas só resumindo para vocês que essa tradição é o seguinte: quando a mulher perde o marido, ela tinha que se jogar numa fogueira, né, a viúva, porque ela teria que encontrar o seu marido lá onde ele foi parar depois que morreu. Então, a Inglaterra via isso, né, um mundo ocidental, um mundo cristão, via isso e achava bizarro, né? Poxa, o que é que tem a ver a mulher se matar porque o marido morreu? Não tem lógica. Aí começou essa onda de proibições, e aí esses soldados, né, que trabalhavam para os ingleses decidiram se revoltar. Mas ainda assim eles continuaram, né, com essa questão da tradição sati, com a questão dos casamento de criança, com a questão da herança do trono, não ser mais de pai para filho. Então eles ficaram revoltados, mas aí o estopim disso tudo mesmo foi alguns problemas com a religião, né, envolvendo questões militares, né. Vamos lá. Ali na região da Índia, pessoal, além da religião hindu, existia uma forte influência também da religião islâmica, né? E o que é que isso tem a ver? Bom, vocês sabem que a religião islâmica e a religião hindu ela é bem restrita a algumas questões. E o que é que aconteceu nesse período para que essas pessoas se revoltassem contra a Inglaterra? Bom, esses cipaios, né, que eram os soldados indianos,
eles fizeram o seguinte: eles estavam trabalhando na construção de um fuzil, né? Um fuzil novo, uma nova arma para o exército. Só que eles descobriram que esse fuzil, no momento em que a Inglaterra fazia o fuzil, né? Na verdade, a fabricação do fuzil ela é utilizada banha de porco e banha de boi. E isso foi um insulto muito grande a aquelas pessoas que faziam parte da religião hindu e da religião islâmica. Por quê? Porque na religião hindu você sabe que tem aquele movimento da vaca ser sagrada, né, do boi ser sagrado, porque eles consideram que é um deus, né, que ficou ali no formato daquele animal e eles consideram que é sagrado. E já os islâmicos, eles não comem carne de porco, né? Eles têm uma abominação muito grande por a questão da carne de porco. E aí o cartucho do fuzil que era feito desse material e eles utilizavam a boca para rasgar o plástico do cartucho do navio para encaixar na arma. E eles se revoltaram com isso. Eles já tinham uma série de motivos para se revoltar e aí em 1957 vai travar-se uma guerra até 1958 dos soldados indianos contra o exército inglês. Claro que os soldados indianos perdem, porque o exército inglês é bem mais numeroso, tem mais armas, mais tecnologias. E em 1858 esses soldados cipaios eles perdem essa guerra, né? E o que é que vai acontecer aí? Qual vai ser a mudança que vai acontecer na Índia nesse momento? Vai se ter o fim nesse sistema de protetorado, né? E o governo britânico ele vai estar atuante no país indiano. Eu falei no início da aula que a Inglaterra não tinha, né, esse domínio militar e a presença inglesa na Índia, mas a partir do momento do fim dessa guerra, a rainha Victoria, que era considerada a rainha da Inglaterra, ela vai ser considerada também a rainha da Índia, né? Então o bicho vai pegar lá na Índia. Vai se ter na Índia um movimento de ocidentalização, né? Por quê? Porque a rainha Inglaterra ela está operando ali agora, a rainha da Inglaterra ela é rainha da Índia também, está operando ali. Então ela vai fazer algumas mudanças, né, que vai deixar os indianos enfurecidos. A primeira mudança, lembrando pessoal que eu estou falando aqui que algumas questões da Índia eram bizarras, mas eu estou falando de um mundo oriental, tá? Eu estou falando de um mundo totalmente diferente do da gente. A gente não pode olhar com esses olhos para as pessoas que fazem aquilo apenas devido à questão de tradição, tá? É a tradição que vai passando de geração em geração e a gente não tem que achar estranho, a gente simplesmente tem que aceitar a cultura deles lá e a nossa cultura aqui, beleza? Então vamos lá. A rainha Inglaterra ela propôs algumas mudanças para a Índia. A primeira delas era escolas e universidades para ambos os sexos, porque naquele tempo a Índia era um país que não permitia a mulher se inserir em lugares onde homens estavam inseridos, né? É um absurdo, né, pessoal, para a nossa cultura, para o nosso mundo ocidental, realmente. É algo bem complexo, né, de se debater. Mas isso mudou muito na Índia, tá? Hoje é um país totalmente diferente, porém ainda existem esses conservadores que acreditam que é errado e tudo mais. Mas aí o que é que vai acontecer ali naquele período que a rainha da Inglaterra está governando a Índia? Ela vai colocar essas universidades e escolas para ambos os sexos e vai colocar também a língua inglesa como a língua oficial na Índia. Lembrando que a Índia tinha mais de 20 mil línguas, né, faladas ali. Então, foi um insulto realmente para o povo indiano ter que falar e ter que se aprender nas escolas e universidades o inglês, né? Então, se você for hoje na Índia e souber falar inglês, em consequência dessa lei aí, você vai ser entendido por quase todo mundo, né? Muita gente fala inglês lá. E, bom, o que é que vai acontecer logo após isso aí? A partir de 1919, né, começou a surgir ali essa figura aqui, ó, o Mahatma Gandhi, né, que foi um grande político naquele período ali. Ele não se envolveu em política, mas ele era advogado e ele lutou em prol dessa questão da independência da Índia, tá? Ele lutou realmente para ver uma a Índia um país liberto. E aí o que é que ele propôs, né?
lembrando que Mahatma Gandhi, pessoal, ele foi um dos maiores revolucionários da humanidade, porque realmente ele usou da questão da paz, né, do movimento pacífico para conseguir vencer uma guerra. Então isso foi algo extremamente revolucionário, por isso que até hoje ele está nos livros de história, ele vai ser contado a história desse cara aí para sempre, né? Porque o que ele fez na Índia foi algo realmente surreal. Ninguém no mundo fez isso, né? E bom, o que é que vai acontecer? Mahatma Gandhi ele vai organizar uma greve geral. Lá em 1919, ele vai começar a propor, né, na mente das pessoas, da população indiana, que eles devem parar os serviços, né, para a Inglaterra, até porque a Inglaterra tinha várias empresas de lá que obtinha lucro através dela, né? E aí ele organizou essa greve geral e ele organizou também uma crise no transporte público da Índia, que era todo patrocinado e era todo desenvolvido pela Inglaterra. Ele simplesmente fez com que as pessoas parassem de usar produtos ingleses e o transporte inglês. E a partir de 1930, né, com essa onda de protestos e tudo mais, ele organizou uma desobediência civil na Índia, né? Como era essa desobediência civil? Vamos lá. Ele simplesmente mandou as pessoas pararem de consumir produtos ingleses, né? Existia na Índia uma venda de sal que dava muito dinheiro para a Inglaterra. Como assim a venda de sal? A Índia era um grande produtor, exportador de sal, né? E a Inglaterra ela fez uma lei lá que proibia que os indianos vendessem esse sal. Esse sal ele era de uso exclusivo da Inglaterra. O que é que o Mahatma Gandhi vai fazer? O Mahatma Gandhi ele vai organizar a Marcha do Sal, né? Ele mesmo, né, com os próprios indianos, eles próprios vão organizar essa produção do sal e a venda do sal, fazendo com que eles desobedecessem a ordem dos ingleses. Então ele era um cara que, se ele, se você se pudesse levasse um tapa na cara, e se pudesse virar o outro lado para deixarem eles bater, você fazia isso. E aí ele tinha a ideia de que uma hora ou outra os ingleses iriam se cansar, né, de tanta violência e de tanta desobediência civil que os indianos estavam ali propondo. Gandhi ele vai ser preso, né? E essa prisão de Mahatma Gandhi ela vai ser considerada como um ato heróico. Por que um ato heróico? Porque ele vai mostrar para a população que ele está resistindo realmente. Ele prefere ser preso do que viver sobre as margens de um governo e de uma oposição inglesa. Então isso se tornou algo bem extraordinário para a sociedade naquele período ali, porque as pessoas que eram presas eram orgulho para os pais, eram orgulho para a família, porque elas se negavam a viver sobre esse domínio inglês. Então, muita gente realmente adotou essa questão, mais da metade da população adotou essa ideia de desobediência civil de forma pacífica. Os ingleses não adotavam formas pacíficas, mas Gandhi colocou na mentalidade da população a ter esse movimento good vibes, né, como eu posso dizer. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? A partir de 1939, tudo vai mudar ali na Índia. Né? Por quê? E o que é que vai acontecer em 1939? Em 1939 vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Até 1945, todo mundo sabe os problemas que a Inglaterra passou na Segunda Guerra Mundial com o avanço nazista, né? Então, a Inglaterra vai começar a retirar suas tropas da Índia, vai começar a acontecer um declínio na Inglaterra mesmo, né? E Gandhi, ele vai se aliar com o Exército Nacional Indiano, né? E nesse momento aí de Segunda Guerra Mundial, em que a Inglaterra estava preocupada exclusivamente com as ondas do avanço nazista e com a questão da Segunda Guerra em si na Europa, nesse momento que Gandhi vai organizar com o exército essa independência do país indiano, né? Essa expulsão realmente dos ingleses, do domínio inglês, desse movimento político inglês ali na Índia. O que é que vai acontecer? Nesse momento também, o Gandhi vai ajudar o Paquistão a se tornar um país independente também. E é interessante porque eu falei para vocês que existia um movimento islâmico muito grande na Índia, né? E esses islâmicos eles vão para o Paquistão, porque é um país realmente totalmente islamizado, não é um país que tem outra religião ali, né?
E Gandhi ele vai realmente ajudar o Paquistão. E Gandhi vai ser assassinado em 1948. É por isso que ele se tornou realmente um mártir. Mas por que ele foi assassinado? Ele foi assassinado porque ele dizia que a Índia devia muito ao Paquistão pela independência. E só que o Paquistão era um país totalmente islamizado, né? Então, com essa ideia de dizer que a Índia deve muito o favor ao povo islâmico, os nacionalistas, as pessoas conservadoras e os extremistas indianos não concordavam quando Gandhi mencionava isso. Então, Gandhi foi assassinado, tá? Por essa questão de problemas nacionalistas mesmo. Esse carinha aqui, não esqueçam esse rosto, tá? E até o Harry Potter imitou o óculos do cara, então o cara é incrível, né? Então é isso, pessoal. A história de Mahatma Gandhi, ela se inicia de uma forma muito surreal. Foi um cara que revolucionou o mundo. Logo após ele veio o Martin Luther King lá nos Estados Unidos com essa ideia de protestos pacíficos mesmo. E é isso. Ele trouxe uma nova perspectiva de que a gente pode mudar o mundo através, não pegando em armas, né? Não através da violência, mas sim através da desobediência civil, através de uma forma pacífica e de muita luta. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí numa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.